Hoje, eu não sei, mas eu acho que é uma das aulas assim que eu acho que completam muita coisa, sabe? Tá? Pode ser que eu a divida em duas. Então, vamos lá, começando. Nós vamos falar hoje da evolução do homem animal ao homem espiritual. E também dar um conceito sobre a vida plena, que está muito ligado a isso. A minha pergunta para vocês: alguém já teve conhecimento desse assunto, vida plena? Célia, nem você? Não? Tá bom. Agora, homem animal ao homem espiritual, nós já conversamos, né? Sim? Sim, tá bom. Então, eu passei para vocês uma apresentação que eu não vou compartilhar, porque aí eu acabo não vendo o grupo direitinho, tá? Mas, mas eu vou falar coisas que praticamente é uma revisão para vocês. Nós somos espíritos e estamos num processo de evolução. Na evolução anímica, nós falamos da nossa origem, a mônada, e que nós tivemos experiências, tanto no plano do espírito, quanto no plano da matéria, e através das inúmeras experiências, nós fomos passando pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, muito importante. E nós vivemos muito nesse reino animal. Tá? E nós aprendemos uma coisa fantástica, principalmente nesse reino, que era o instinto animal. É o instinto que faz com que a gente queira sobreviver. E a gente procure alimentos. De que forma? Às vezes, da forma mais inteligente, às vezes, da forma mais violenta. Tá? Deu fome, a gente vai atrás. Deu frio, a gente vai se esconder. Alguns procuram cavernas, outros fazem um buraco, outros criam aqueles pelos mais grossos para se adaptarem ao meio. Por milênios, nós vivenciamos isso. E por isso que quando nós passamos a viver como seres humanos, ainda muito precários, ainda aquele ser humano que você olha assim nos olhos dele e fala assim, é um homem ou é um animal? É um ser humano, sabe? Porque está ainda muito ligado aos seus instintos mais básicos. Então, esse ser humano, agora ele tem que continuar a sua caminhada. E com o livre-arbítrio, com as suas diversas experiências, ele vai evoluindo, vai melhorando em diversos aspectos. Então, nós falamos que o homem, em determinado momento, ele está muito próximo dessa, dessa animalidade ainda que a gente já comentou. Muito forte nele o instinto animal. E aí, com a sua evolução, ele vai melhorando, vai se espiritualizando, vai separando o bem do mal, vai aprendendo, e ele está indo na direção do homem espiritual. Tá? E isso não acaba. Isso não acaba. Ele vai evoluindo cada vez mais. Tá? Quais são, assim, as características que uma pessoa, um espírito classificado ainda próximo dessa fronteira com os animais, eles têm? Mas não se assustem, eu vou falar, vocês devem ter lido, talvez alguns tenham lido, eu vou falar
mas todos nós temos. Então, nós temos o orgulho, nós temos a inveja, temos a vaidade, orgulho, inveja, vaidade, egoísmo, egocentrismo, são os sentimentos que nós classificamos como sentimentos defensivos. O animal, ele, para sobreviver, uma característica muito importante para ele é ele se defender do meio. Ele tem que sobreviver. Então, por isso que a gente chama assim, são sentimentos que fazem parte do nosso início. O egoísmo, por exemplo. E desses sentimentos básicos, aparecem, surgem as emoções relacionadas aos sentimentos e aos comportamentos, que nós chamamos comportamentos defensivos. Então, quais são as características que ainda apontam para a nossa animalidade? Que nós estamos muito longe dessa fronteira. Tá? Só há poucos milênios, não sei. Então, aí continua. A impaciência. Então, eu falo isso já sugerindo uma autoanálise. Tem aquela pessoa que é muito impaciente. E tem a pessoa, do outro lado, muito paciente. Essa é uma evolução. É difícil ter uma pessoa que é muito impaciente e é muito paciente. Não dá, são polos. Num determinado momento, nós somos razoavelmente impacientes e já razoavelmente pacientes. Quanto de impaciente? Ah, eu sou nota 6 de impaciência e sou nota 4. Oh, tá legal, você está equilibrado, mas procura melhorar. O mau humor, nós já falamos do mau humor aqui. Mau humor é um comportamento característico, principalmente de uma pessoa orgulhosa. O melindre, a irritação. A irritação está muito ligada à impaciência. A pessoa que se irrita facilmente quando alguma coisa não sai do jeito que ela queria. Quanto que nós ainda estamos ligados a isso? Qual a frequência com que a gente se irrita e quais são as causas dessa irritação que nós temos? É legal ficar irritado? É horrível, faz mal para a gente. Então, se nós reconhecemos que nós ainda temos esses comportamentos, uma pessoa que quer melhorar, porque tem gente que não se preocupa, não acha nem importante isso daí. Eu quero viver a minha vida. Então, veja, de uma pessoa que não acha importante para outra que acha que isso é importante, é uma diferença fundamental, maiúscula. A gente precisa saber, puxa vida, eu preciso melhorar nisso daqui. A intolerância, a raiva, o ciúme. Ciúme também é um dos sentimentos defensivos, né? A agressividade, o preconceito. Imagina, você está lá já evoluído para caramba, mas você tem preconceitos. Você acha que quem nasceu não sei aonde é inferior e que nós somos superiores, coisa assim. E preconceitos de diversos tipos, né, que existem, sexuais, por exemplo, sociais. O estado mais frequente nesse, nesse momento de quem está muito próximo desse lado assim, é a tristeza. Na realidade, não é tristeza em si, são momentos assim de tristeza e momentos de assim, ai, de pico de prazer. E o prazer traz a tristeza e traz arrependimento e assim vai, porque são funções assim que causam isso muito instintivas, né? É a busca pelo prazer, das sensações. Isso é momentâneo.
depois vem a dor, a preguiça, o comodismo. A pessoa que é instintiva, uma pessoa que é instintiva, aquela que bateu, levou, ou levou, bateu, que está sempre com uma resposta na ponta da língua. Às vezes a gente reclama, ai, se eu tivesse essa resposta na hora, né? Então, assim, alguém te ofende e, e você fala assim, puxa vida, como é que eu não respondi isso na cara dela? Sabe? E hoje a gente fala assim, ai, graças a Deus eu não tive essa resposta. Fala, Lua. Achei. Ô, Edson, essa instabilidade que você falou me chamou muita atenção. Da pessoa estar triste e aí, de repente, ela busca picos de prazer e aí fica triste de novo. Isso tem a ver com a falta de evolução também? Olha, minha preocupação é que a minha resposta possa levar você a fazer algum tipo de julgamento, sabe? Então, vamos falar assim. As pessoas que estão mais equilibradas, vamos chamar desse jeito, elas são mais serenas. A curva delas é assim, altos e baixos, sabe? Altos e baixos. Ela é serena. Ela ganhou na loteria, mas não fica gritando na rua para todo mundo que ganhou na loteria, né? Ou então que ela foi roubada também, enfim, que é uma desgraça total. É aquele pico e vale muito alto e muito fundo. São os momentos de alegria, são os momentos de tristeza, que a gente fala assim, às vezes é o prazer momentâneo. Tá? É a pessoa que ainda é muito instintiva mesmo. Ou momento de prazer. Ai, cara, eu saí com uma menina tão bonita, tal, e depois ela faz alguma coisa para ele, vem aquela raiva, né? Então não tem nada a ver com amor, era um pouco de paixão. Então isso está ligado realmente à parte evolutiva, né? Pessoa que consegue viver mais de forma equilibrada. Aquela pessoa que não se ofende tão facilmente. E tem aquela pessoa que é muito sensível, sabe? Suscetível, melindrosa. O melindre é aquela pessoa que é muito sensível às coisas, tem que falar sempre bem para ela. Ai, como você está bonita, ai, não sei o quê. Isso alimenta o ego. Ai, como ela está feliz. Mas se você fala alguma coisa que é um tipo de uma crítica, é muito triste. A pessoa que está mais preparada, ela já não reage assim. Então, no, no homem animal, há muita reação. É o instinto que está reagindo, reage ao meio, reage à palavra que lhe foi feita, reage. Tá? O cara fechou você na direção, você vai lá e reage e fecha ele, ou xinga ele. Aquela pessoa que está mais preparada, mais equilibrada, não reage. Ela é proativa, é um oposto. As ações dela são construtivas, são ações que trazem o bem. O outro é assim, não ligou para mim, não ligo para ele. Não é? Você ficou sensível, você sofreu, porque tal pessoa não ligou para você. Do outro lado, a postura é diferente. Puxa, não ligou, talvez, será que está com algum problema, não sei o quê, eu vou ligar de novo. Né? Então, é uma postura mais equilibrada, mais para o bem. Dá para entender? Tá bom. Então, tem a pessoa que é individualista, a pessoa que tem medo. O medo ainda é uma característica, é lógico que eu não estou falando do medo real. Tem medo que é real. Tem situações que podem me causam medo, porque eu posso ser devorado, eu posso pegar. Então, eu tenho que me proteger, eu posso ser roubado, tá?
Olha, não vai por aquela rua, que aquela rua é perigosa. Ah, eu confio em Deus. Ah, sabe? Aí Deus te fala assim, não passe nessa rua. Aí você vai lá se assaltar e fala, oh Deus, você não me protegeu, você não me ouviu. Então não é o destemor, puro e simples. As pessoas que ficam presas à sua zona de conforto. Ah, aqui tá bom para mim. Eu estou bem, não faço mal para ninguém, sabe? Eu estou aqui. Ah, ele disse que a gente precisa mudar, se autoanalisar, mas eu estou bem aqui. A pessoa que fica na sua zona de conforto, ela não tem coragem de sair, porque lá fora vai encontrar mudanças, vai encontrar ameaças, vai poder errar. Então, não tenhamos medo do fracasso, a não ser que você não tenha se preparado minimamente para fazer o teu trabalho. Então, mas o tema não é esse. Vamos lá continuar para terminar essa parte. A soma de todos esses sentimentos é equivalente à pessoa que ainda tem ódio no coração e não sabe. Do outro lado, o caminho para o outro lado é o que nós estamos falando desde a primeira aula aqui. É a melhoria interior, a reforma íntima. E essa velocidade depende da vontade, depende da perseverança da pessoa, depende do caiu a ficha, caiu em si. Puxa vida, eu vou ser mais feliz se eu, se eu me ofender menos. Mas não é rápido, isso não é de uma hora para outra. O comportamento é a casca superior da gente. Porque o que sai de nosso comportamento, de pensamento, de palavras, foram geradas dentro de nós, pelos nossos sentimentos. Então, fala assim, mas eu trabalhar meus comportamentos, eu vou me curar dos meus sentimentos de egoísmo, por exemplo? Não, imediatamente. Então, tem que ser uma atuação contínua. Então, você tem que estar ligado assim, puxa vida, eu magoei tal pessoa, deixa eu falar com ela. Não vai magoar de novo, né? Tá? Deixa eu falar com ela e me explicar, e vou pedir desculpas, etc. A vida é um contínuo, assim. Eu saio da minha área de conforto e cometo erros. Aí eu vou corrigir. Você veja, minha área de conforto aumentou. Então, a pessoa que está evoluindo, ela está, na verdade, aumentando a sua área de conforto. Então, aproveitemos as oportunidades que a vida nos dá para que a gente tenha uma área de conforto maior. E por que conforto? Porque quando você está mais lá para frente, já não vai se ofender tanto, não vai ter tanta ansiedade, sabe? Tanta expectativa, que nós criamos expectativa também em excesso. E quando as expectativas não se concretizam, como é que nós atuamos? Chorando, sofrendo, ou refazendo os planos, ou compreendendo, ou aceitando, tá? É assim que é a evolução. E quais são as características do homem espiritual? Em oposição àquilo que nós falamos, é a pessoa humilde. Então, veja, não existe um número absoluto. Eu estou transformando a pessoa que é orgulhosa numa pessoa que já é humilde. Está no meio desse processo. Agora, eu estou falando na escala, sabe, para nós, nessa escala final, o homem que está preparado para um mundo de regeneração e mais. Preparado. A humildade, a caridade, a indulgência. Indulgência é uma característica complicada, importante. A pessoa que não é indulgente é aquela pessoa que tem aqueles olhão que fica olhando o defeito dos outros e fala do defeito. A pessoa que é indulgente, às vezes ela nem percebe o defeito do outro. Ela acha natural. Ou se ela percebe, ela não ressalta. Ela não fica
reforçando aquele defeito. Uma pessoa que é paciente, uma pessoa que é resignada, e é importante entender a palavra resignado, não é a pessoa que faz assim, a vida é assim mesmo, né? Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, e a gente tem que se resignar com isso, não é essa postura passiva, porque o ser humano, nessa escala, ele é proativo. É só aceitar. Escrevam na geladeira, no refrigerador da sua casa, que você deve abrir todo dia, a palavra assim, aceitação, e compreendo o que é aceitar, tá? Aceitar o que nós fazemos, o que nós somos, e aceitar o próximo também. E a resignação não é uma palavra fraca, sabe? É uma palavra forte, que nos induz, a pessoa que não vai ficar se lamentando pelo tropeço. Puxa vida, eu errei, mas a próxima vez eu vou prestar mais atenção. Certo? Tá? Né, Pimenta? Cada uma dessas palavrinhas aqui dá uma palestra. E bom humor. O cara lá era mal-humorado, isso aqui é bom humor. O outro era intolerante, aqui é a tolerância, sabe? O outro era nervosinho, sabe? Irritadiço. Mas nada como a calma, a serenidade, sabe? Saber olhar as coisas. A modéstia, o altruísmo, a confiança, a mansuetude, a alegria, mas eu botei de um lado a tristeza, do outro lado a alegria. São características assim predominantes. Sabe aquela pessoa que você encontra, onde se encontrar, ela está com uma feição bonita, alegre? Aqui desse grupo, quem eu vejo assim, normalmente é a Cleide. A Cleide é uma pessoa, olha, estou te elogiando, Cleide, tá? Uma pessoa que está sempre no alto astral, não sei como é, não, lá, se ela chuta o cachorro ou não, mas é uma pessoa que ela realmente está no alto astral. Muitas pessoas. É difícil quando você encontra alguém e está de bico amarrado. É que ela tem um marido bom. E humilde também. Tá? A fé, não é aquela fé religiosa, que eu chamo assim, sem menosprezo à religião, mas é aquela fé que fala assim, ai, Deus provê. Deus... É aquela fé que você tem porque você está fazendo a sua parte. É diferente, tá? É diferente do que aquela pessoa que fala assim, não, se Deus quiser. Não é, Vanderlei? É a pessoa que fala assim, não, eu tenho fé, eu acredito nisso, estou fazendo tratamento aqui, espiritual, faço minhas preces, mas estou fazendo, e fiz quimioterapia, e fiz não sei o quê, e eu não envenenei a minha mente, sabe? Então, a fé não é um dom, a fé é uma conquista. Não é porque você vai na igreja, tenha fé, você aceitou Jesus, tudo vai dar certo. Não é assim, sabe? Tem mais, tem aquela... Fala. Se me permite, eu não deveria falar, mas eu devia economizar, mas eu vou tentar falar um pouquinho. Só um comentário sobre a fé. Exatamente isso que você falou. Você diz que você tem fé, mas você tem que fazer tudo o que está ao seu alcance para você conseguir chegar no seu objetivo. E eu só queria complementar com o seguinte, mesmo que esse objetivo não chegue, porque nós estamos num grupo pequeno aqui, eu posso falar isso, poderia não ter conseguido, eu poderia não estar aqui nesse momento conversando com vocês. Mesmo sabendo isso, em momento algum, eu desci
da minha obrigatoriedade de fazer o possível para estar bem, além de todo o tratamento, tudo isso, né? Então, acho que só um comentário rápido. Ok, legal, obrigado. É isso mesmo. Se um lado, quem comanda é o instinto, né? A pessoa é instintiva. Do outro lado, a pessoa passa a ser racional e, se mais elevada ainda, intuitiva. A intuição, que muita gente confunde, eu repito, a intuição é uma conquista do espírito já superior. E nós temos, assim, alguns momentos de intuição, que é pegar essa verdade lá de cima, sabe? O mundo, assim, está cheio de pensamentos, bons e ruins. As pessoas mais elevadas conseguem expandir a sua mente de pegar as coisas boas, divinas. Isso, lógico, que leva um tempo, mas é uma das características. Se uma pessoa ela é mais fechada, nesse outro campo do homem espiritual, do ser espiritual, ela é mais aberta. Se de um lado você não consegue penetrar nos pensamentos, no jeitão da pessoa, porque ela usa máscaras, porque ela se protege, porque ela tem medo de você e não vai se abrir para você. No outro lado, que é o espiritual, a pessoa já não tem esse medo de se abrir, de se mostrar, de falar errei, de falar desculpa. Pouca gente pede desculpa quando erra, porque tem ainda um orgulho muito forte. Se o orgulho é lá em cima, ela não erra ou não quer mostrar que ela errou. Isso vai para baixo do tapete, a pessoa vai esquecer, mas não esquece. É como aquele preguinho que você põe na cerca de madeira, que seria uma ofensa. Aí você depois vai lá e se arrepende, você tira o preguinho. O que ficou? Ficou o furo. Entendeu? Então, a pessoa mais evoluída é uma pessoa mais aberta, mais sincera. É óbvio que no mundo em que a gente vive, nós temos que ser precavidos. A soma de todos esses comportamentos e sentimentos, se de um lado a gente chama de ódio, desse lado é o amor. E nós estamos mais ou menos no meio. Nós estamos caminhando. Então, nós estamos falando da vida plena. A vida plena, ela é um conceito de um psiquiatra norte-americano, Carl Rogers. Ele já desencarnou. Ele tem no livro Tornar-se Pessoa. E a Aliança desenvolveu bem isso daí. E alguns exercícios interessantes, né? Que foram desenvolvidos, que ele chama vida plena. O Carl Rogers, ele falava o seguinte: quando ele tinha um paciente, no começo, o contato com o paciente estava fechadinho. Isso deve acontecer com a gente quando estamos numa conversa assim, com alguma pessoa que a gente não conhece, a gente não se expõe muito. Tá? Você vai falar dos seus defeitos, eu sou um cara orgulhoso, eu sou vaidoso. Né? A gente se fecha. O paciente também se fecha. Aí vai outra vez, e começa a estabelecer uma relação de confiança entre o paciente e o terapeuta. E é fundamental que chegue nesse estado em que o paciente confia totalmente no terapeuta, a ponto de falar com esse terapeuta o que ele não fala com um grande amigo, com o marido, com a esposa. E tem coisas que a gente, às vezes, tem até a vergonha de falar para a gente mesmo, ou de assumir.
tem sentimentos e coisas que aparecem na nossa mente que nós bloqueamos. Fica só no inconsciente. Tem emoções que vêm daqui de dentro para fora e a gente nem coloca para fora, engole de novo. Se der tempo, ainda falo sobre as máscaras, né, existenciais. Então, vida plena é esse momento em que você está se abrindo sem preocupação com a sua defesa. Isso é viver plenamente. Uma vivência plena. Aceitarmos a vida como ela é, deixando-nos conduzir pelo seu curso natural que flui harmoniosamente. Então, cada um tem a sua vida, e às vezes a gente não aceita a vida que a gente tem, ou por causa de um parente, ou por causa de problema de finança, por causa de doença. Tá? E aqui ele dá um exemplo da canoagem, naqueles rios turbulentos, sabe? Não adianta você, num rio de muita correnteza, você querer remar contra a correnteza. Então, você gasta muita energia e a canoa não sai do lugar. Mas ali tem pedras na frente, os obstáculos. É assim, lutar contra a corrente ou seguir o curso do rio, se desviando dos obstáculos. Então, você com uma remadinha, pouco esforço, você se desvia do obstáculo. Faz parte do nosso processo. Concentrar esforços para mudar o que pode ser mudado. E o que pode ser mudado? Temos que ver. E o que não pode ser mudado? Gente, eu nasci com cabelo crespo. Crespo. Agora melhorou. E quando eu namorava a Yara, ele era crespo, eu não gostava. E eu usava aquelas meias de mulher. Nozinho assim. O Alessandro nunca precisou disso, né? Você já nasceu assim, Alessandro? Olha, meu irmão que perdeu o cabelo com 20 e poucos anos. Eu até que eu durei um pouquinho mais, uns 40, 50 anos, eu já estava... Tá bom. Para quebrar o gelo aí, né? Então, a cor. Eu nasci preto. Eu não posso mudar isso. Você viu, o Michael Jackson tentou mudar, ele tinha o nariz diferente e tal, ele fez operação. Ele sofreu a vida inteira porque ele não se aceitava, não é? Muitas pessoas são. Ele fez inúmeras cirurgias, ficou dependente de medicamentos por causa também disso daí. Tá? Então, a gente tem que concentrar esforço, aceitar do jeito que nós somos. Tá? E temos que ver o que pode ser mudado. E eu falo para cada um que nós podemos mudar um pouquinho, cada dia, 1 milímetro. São coisas pequenas. Tá? Aceitar os fatos como experiências enriquecedoras. Então, tem fatos que a gente fala assim, isso é negativo. Isso é ruim. Tá? Então, aceita aquilo como uma coisa que a gente achava ruim, mas que está causando uma oportunidade de aprendizado. Está claro? Nós podemos fazer isso. Tá? Eu, às vezes, olho na face de vocês, e eu também vejo a minha, falo assim, puxa vida, eu preciso pôr em prática aquilo que eu estou falando. Também preciso colocar em prática isso daqui. Olhar as pessoas livres de rótulos ou generalizações, mas olhar como serem pessoas diferenciadas. É o diferente. Não precisa pôr um rótulo. São pessoas que são diferentes de mim, e isso é bom.
Tem pessoas que evitam as outras pessoas que pensam diferentemente. Nossa, é tão bom você conversar sem brigar, sem discutir, aceitando o ponto de vista do outro. Dificuldades para uma vivência plena são as máscaras. As máscaras são disfarces que nós usamos. Alguns são conscientes. Ia no trabalho, eu punha a minha máscara. Quando eu falava com o meu chefe, eu tinha aquela máscara de um funcionário diligente, bom, esperto, proativo, tal. Educado. Eu tinha que ser educado, não podia ficar puxando a faca para todo mundo. Aí chegava em casa, a máscara cai. Porque você vai encontrar quem? Vai encontrar tua esposa, teus filhos. E eles sabem como a gente é. Eles sabem mais da gente do que nós mesmos. Eu vou lá, chuto o cachorro, eu passo a ser eu mesmo, teria a minha máscara. Essas são as máscaras sociais, né, que nós usamos. Mas tem aquelas máscaras que são inconscientes. Coisas que, por exemplo, na infância, pela educação dos nossos pais, eles introjetaram na gente. A mãe que se separou do pai porque o pai bebia, porque era não sei o quê, assim, assado, que me traiu. E, minha filha, você não confia nos homens, porque os homens são todos assim. Eles só querem uma coisa de você. Então, muitas mães colocam esse tipo de pensamento nas suas filhas. E elas crescem com essa repulsa, com essa defesa contra, por exemplo, os homens. E contrário também. E não sabe disso. E aí vai fazer uma terapia, depois de uma conversa boa, fala assim, puxa vida, mas eu nunca tive uma experiência negativa assim, porque não é dela. É a experiência do outro. Tá? E fala assim, Dia das Mães, temos que amar nossa mãe, nós temos que... na escola, né, nas escolas, hoje está um pouco diferente, Dia das Mães, Dia dos Pais. E quem não tem mãe? E quem tem o pai preso? E que tem o pai que estuprou, que hoje, infelizmente, nessas comunidades acontecem coisas absurdas. E você fala, não, nós temos que amar o nosso pai, nós temos que amar a nossa mãe. E, de repente, eu sofro porque eu não consigo amar minha mãe. E eu não quero reconhecer isso, porque Deus não quer. Porque a religião não me permite que eu não ame a minha mãe, eu tenho que amar, é mandatório que eu ame minha mãe. E aí, de repente, eu conheço mais da vida, eu me liberto disso. E eu percebo que eu sou um espírito, que na outra vida pode ter tido um relacionamento assim, e que eu vou falar, como é que eu posso amar a minha mãe se na outra vida essa mulher causou isso para mim, e eu tenho um ódio dela. E aí eu passo a compreender até um ponto que pode ser que eu comece até a aceitá-la e até amá-la, porque passo a ver outro lado. Veja como é a coisa. São máscaras. Essas máscaras inconscientes que nós temos, elas causam um grande mal para a gente. Elas causam uma agonia, uma melancolia, uma tristeza e uma disfunção que vai tirando a nossa saúde. Tá? Então, aquela assim, eu tenho que ser bom. Você tem que ser bom, menino. Como assim? Então, você fica exigindo uma coisa que ainda você não consegue fazer. Mas tudo isso não podemos nem julgar, que a nossa educação não foi boa, mas compreender. E que, neste momento, a gente faça tudo que for possível para ir para um caminho mais correto. Eu sou forte, homem não chora. O meu pai, oi pai, mas o meu pai falava assim, sei que não me venha chorando em casa. E você vai chorar mais ainda. Entendeu? Então, eu acabava ficando um cara briguento. Tá? Eu não vou para casa falar que alguém bateu, começa... E vocês não sabem, eu sou um cara violento.
Ah, tem uma máscara legal. Ah, eu tenho que agradar os outros. Não tem gente assim? Eu não quero desagradar os outros, porque eu quero manter a minha imagem de um cara legal. Então, eu vou ser sempre agradável. Eu, Célia, tudo bem, Célia? Que bom. Oi, Sandra, como vai? Tudo bem? Sabe? Eu vou ser sempre uma pessoa agradável. Isso daí é uma coisa que nós aprendemos, que nós também, que de alguma forma foi introjetada. Né? Seja cortês, seja... Tá? Mas, às vezes, tem as pessoas que falam sim na sua frente e não correspondem depois com aquele sim. Ou você faz isso, faço sim, faço sim, e não faz. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Gente, é melhor falar o não, olhando no olho, falar, gente, olha, né? Igual foi falado agora, olha, eu não tenho, não me sinto preparado para isso daqui, certo? Não me fala não. Mas tem outras pessoas que falam, não, eu vou pensar nisso, sabe? Eu vou pensar nisso. Eu vou ver uma coisa, depois a gente conversa. E nunca mais se fala nisso. Então, são pessoas que às vezes não têm a coragem de falar um não para o outro. Né? E mesmo falando não, a gente precisa ser deselegante. Seja educado. Vida plena é caminhar. Eu já falei para vocês. É se melhorar. Não é alcançar. Vida plena não é alcançar um objetivo. Vida plena é um movimento. É um processo e não é um estado de chegar. É um processo de mudança. A grandeza da vida não se encontra num ponto definido, mas sim no fato de estarmos caminhando em sua direção. Pararei por aqui, ok? E semana que vem a gente vai falar desse processo de transformação e mais ou menos o que é essa vida plena, o exercício da vida plena. Perguntas? Edson, eu. Pode falar, Vanderlei. Fala. Fala. Fala, Eu Bel. fiquei com uma dúvida aqui, ó. Você falou que a pessoa que tem intuição já tem um espírito um pouco mais elevado, uma intuição boa, assertiva. Mas e a pessoa que carrega esse monte de defeito aqui, que é, por exemplo, a impaciência, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Ela carrega esse monte de defeito e ela tem uma intuição boa. O que isso significa? Então, por isso que esse termo intuição, ele precisa ser compreendido, tá? E se a gente der aí o curso de mediunidade, vocês vão entender mais ainda. O que você está falando é inspiração. O que você chama de intuição é uma racionalização que você fez, tá? Você é inteligente, você tem diversos defeitos, como todos nós temos. Mas você já pensa, você já sabe a diferença do bem e do mal, você já racionaliza isso. E você quer resolver, você quer fazer alguma coisa boa, você recebe dos espíritos a inspiração. Então, aquilo que muitos médiuns chamam de intuição, não é a palavra correta, é inspiração. E essa inspiração pode ser do bem, como pode ser do mal. Se você está voltada para fazer uma coisa boa e você deseja fazer uma coisa do bem, você se abriu para isso, você vai receber uma inspiração. Em determinados momentos mais críticos que eu comentei, caso de uma mãe com um filho, sabe? E ela está naquele estado de êxtase porque o filho está sofrendo, não sei o quê, ela pode buscar a intuição. Mas é mais raro isso. Isso são momentos de intuição. Em geral, o que nós temos é a inspiração.
Anota isso no seu caderno. Entendi, vou anotar. Não, vai estar gravado. Ah, não sei, às vezes eu corto. Podemos encerrar?